Boa noite, meus amados, queridos. Hoje a nossa live será maravilhosa com o psicanalista Tiago. De louco todo mundo tem um pouco e de perto ninguém é normal. Tu te acha normal? Eu me acho. Mas às vezes eu tenho vontade de esganar alguém. Mas eu me acho muito normal. Então, sobre isso que a gente vai conversar hoje. De perto ninguém é normal. Então, minha gente, vamos lá chamando o psicanalista Tiago. Vamos interagir bastante, compartilhar a nossa live. E vamos lá, minha gente, saber muito hoje sobre esse assunto. Olha só, queridos, já estão aí? Entrando, boa noite, Rosane, querida Cássia Cora. Meus cartões VIP Ouro aqui na nossa live. Amados, muito obrigada. Queridas. Ah, Tiago, já te chamei. Conectando. Ô, Marília. Oi, Tiago. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo. Tô louca para saber esse assunto aí, ó. De perto ninguém é normal. De louco todo mundo tem um pouco. Eu me acho muito normal. Mas você precisa saber quem eu sou. Ô, baby, adoro o cheiro de gasolina, de criolina, de naftalina. Nossa, e todo mundo gosta desses cheiros, eu acho, né? Ah, eu Criolina, amo, eu gasolina. amo. Isso é normal. Eu adoro o cheiro, gente, adoro o cheiro de naftalina, criolina, gasolina. Então, de perto, ninguém é normal, né, minha gente? Olha o Nem de pessoal entrando. perto, Marília, nem de perto, nem de longe, né? E vamos entender um pouquinho do porquê disso. Então, boa noite, pessoal. O pessoal que está nos acompanhando, teus cartões VIP, né, Marília, que assistem sempre aí. A Cora, também que Todos. tá aí. Boa noite, pessoal. Helenita, Então, boa gente, como é que noite. Vamos funciona? lá compartilhar. Tiago, pede pro pessoal aí compartilhar nossa live para este assunto aí chegar longe. Vamos lá. Então, assim, ó, pessoal, a gente vai entender por que não somos normais numa visão psicanalística. Tá? Então, assim, ó, para psicanálise, a gente vai ter, Marília, 3 tipos de características psíquicas. Ou nós somos neuróticos, psicóticos ou perversos. Então, para a psicanálise, a gente tem uma das 3 possibilidades. E o porquê disso? Eu vou tentar explicar, mas sem dar uma aula de psicanálise. E mais para um lado, né, para o pessoal poder interagir bastante com a gente. Não, tu só me assustou, né, Tiago? Tu só me assustou. Eu acho que assustou muita gente aí. Mas a gente vai entender agora o porquê. Para a gente entender, Marília, isso aí, lembra aqueles desenhos antigos lá, né, aqueles que eram bons, que tinha o personagem e do lado o diabinho e do outro lado o anjinho. Né? O diabinho falando, vai, Sim. faz aquilo, vai dar certo, isso é bom. O anjinho falando, não, não pode fazer, né? Não é correto. Então, isso mais ou menos é a psicanálise. A psicanálise, ela entende que a nossa formação, isso que nós somos, ela sofre 2 influências, que é, né, o id e o superego. Então, a influência do id é para a gente fazer tudo aquilo que tem vontade. Todos aqueles teus desejos mais ocultos, mais guardados, mais recalcados lá no inconsciente. E o superego, Marília, ele faz parte da questão ética, social, que nada pode, está tudo errado. Então, a gente está no meio desse conflito. Isso pode, eu quero fazer, mas não posso fazer. Então, eu quero e não posso. E a partir desse conflito, do que eu quero fazer, né, do que o meu instinto me manda fazer, e daquilo socialmente correto, digamos, a gente está no meio. E a gente sofre, acaba sofrendo com isso. E aí sim resulta uma dessas 3 possibilidades: neurose, psicose e perversão. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A neurose, começando pela neurose, o que é, Maria? A neurose, ela recalca, ela guarda lá no fundo do nosso inconsciente todos aqueles nossos desejos. Por quê? Porque a neurose, digamos que ela escuta mais o lado do anjinho do que do diabinho. Então, ela esconde o diabinho e escuta só o anjinho. Mas o anjinho, ele é tudo aquilo que eu não posso fazer, mas eu quero.
Então a gente acaba ficando doente por causa disso, a gente acaba sofrendo muito por causa disso. E quais É são os repressão, tipos... então a gente reprime o desejo, a vontade. Reprime, exatamente, reprime todos os desejos que a gente tem. E aí quais são as possibilidades de neurose? O que acaba acontecendo, Maria? Timidez é um tipo de neurose, porque aí a pessoa ela tem medo de enfrentar o mundo, medo do que as pessoas vão pensar sobre ela. E uma característica, Marília, que eu percebo da timidez é que ela é meio que estimulada quando a gente é criança. O pessoal olha para uma criança tímida, que bonitinho, é tímido, está escondidinho atrás dos pais. Não pode estimular, porque depois ele cresce, vira um adulto tímido, não consegue emprego, não vai se relacionar, não vai ter muitos amigos. Então a timidez ela é uma patologia que a gente deve trabalhar. Né? Não é algo bonitinho ser tímido, não é algo bom para a nossa vida pessoal. Fica aquela pessoa fraca, sem decisão na vida, não é, Thiago? Exatamente. Então a gente tem que cuidar dessa questão da timidez. Um outro tipo de neurose, Marília, bem comum aí o pessoal vai, acho que, se identificar. Sabe aquela pessoa que te dá lição de moral? Que direto, sei. Vocês também, né, minha gente? Como eu acho tem? que todo mundo conhece alguém que dá lição de moral, né, Marília? Então, aquela pessoa que te aponta o dedo, até existe aquele ditado popular ali que tu aponta um dedo para a pessoa, mas tem 3 apontados para ti. Né? O que significa isso, Marília? A pessoa que dá lição de moral é porque ela inconscientemente ela está falando para ela mesma. Tudo aquilo que ela diz para ti fazer, que ela te manda fazer, que ela diz que está errado na tua vida, inconscientemente, porque ela tem um lado recalcado, ela está falando para ela mesma. O que eu tenho que mudar na minha vida? Tá louco para fazer e fica se contendo e jogando pedra nos outros. Exatamente. Tá louco para fazer, fica se contendo e jogando pedra nos outros. Por quê? Porque inconscientemente, né? Lembrando, pessoal, e essa é uma característica importante da psicanálise. A psicanálise ela assume que nós temos um inconsciente que influencia no nosso caráter, no nosso dia a dia, na nossa formação de quem nós somos. Tá? Então, inconscientemente, a pessoa não sabe muito bem ali o que ela está, né, querendo fazer, mas então ela tenta mostrar na vida dos outros tudo aquilo que ela queria fazer na vida dela e não consegue. Uma outra característica, Marília, muito importante são as fobias, como, por exemplo, a homofobia. Essa é horrível. Essa é terrível. Essa é terrível. E essa, pessoal, prestem atenção aí. Eu acho que olha, Marília, quase todo mundo conhece um homofóbico, ou convive com alguém, ou tem um amigo do amigo do amigo do vizinho, do primo, para que é. O que acontece? Abre a boca desse tamanho para falar mal. Isso. Marília, a gente pode perceber 3 características de comportamento da pessoa homofóbica, tá? Vamos ver, vamos se ligar. Prestem atenção aí, pessoal. Olha só, 3 comportamentos. Primeiro, vocês podem perceber que essa pessoa que sofre de homofobia, porque é uma patologia psíquica, tá? A pessoa que sofre de homofobia, ela é muito raro ela vai estar solteira, né? Então, o homem homofóbico ele sempre está namorando, ou ele sempre está envolvido com alguém. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de mostrar para os outros que ele é o machão, que ele é hétero, que ele gosta de mulher. Então ele tem essa necessidade de mostrar para os outros e, inconscientemente, mostrar para ele mesmo. Então essa é a primeira característica. Mas é uma fuga, né, Thiago? É uma fuga. Com certeza, é uma fuga. É o que ele gostaria de ter, não tem coragem de assumir, então... Exatamente. Então a primeira característica do homofóbico é que raramente ele vai estar sozinho, vai estar solteiro. Mesmo que ele termine um relacionamento, ele tem uma ânsia, um desespero de procurar um outro relacionamento. Essa é a primeira. A segunda característica, Marília, é um pouco mais triste. Então, já vi que tem um relacionamento com uma pessoa assim, que, Marília, 95% elas têm uma guampinha. Por quê? Porque o homofóbico, ele tem a necessidade de trair. Mas não é aquela traição que tu traiu porque tu se sentiu...
tu teve um desejo por uma outra pessoa, tu se sentiu atraído por outra pessoa, porque, sabe, tu teve um sentimento. Não. Ele trai e ele não é que ele come quieto. Né? Ele tem que trair, mas ele tem que contar para todo mundo, claro, menos para, como é que eu vou dizer, para cornuda não, né? Mas para a pessoa que Pra bombuda. Ele tem que se não, afirmar, né, para Thiago? Ele parceira, tem que se Marília. afirmar. Eu sou macho, todo poderoso, Para e parceira. não Então, sou pra, gay, eu sou homem. Ele quer se afirmar, tem quer se aquela afirmar. Então, assim, ânsia ó, de provar para ele mesmo. isso aí, então ele vai cometer o adultério no relacionamento, não vai contar para a esposa, para a parceira, né? Mas vai contar para todos os amigos, vai contar para os familiares, no trabalho dele, que ele traiu, que ele é o bom, que ele é o comedor, que ele pega várias. Mas este ato de contar para os outros também é uma forma inconsciente de falar para ele mesmo. Não, olha só, eu não sou gay, eu não tenho sentimentos para outro homem, porque além da minha mulher eu pego as outras por fora. Então é um sentimento inconsciente, né, que tá fazendo, é um mecanismo de defesa dele, de colocar chifre na mulher, de pegar outras por fora do relacionamento e contar para todo mundo, que o ato de contar ele está contando para ele mesmo, não para a parceira. Eu lembrei de uma Não história, outros, posso né? contar, Thiago? Ou eu conto Oi? depois? Eu Daqui a lembrei de uma pouquinho. história, posso contar? Vou só falar a terceira característica. Então, a primeira característica, né, que eles raramente estão solteiros. A segunda, que quando eles estão em relacionamento, eles traem, porque eles precisam contar para os outros que traíram. E o terceiro, Marília, tu pode ver que todo homofóbico, eles falam a mesma frase, que é fulano virou gay. Virou gay, fulano virou gay. Então, o que isso significa, Marília? Olha o nome da palavra, homofobia. Fobia são medos. Então, ele tem o medo de virar gay. Se o fulano virou, eu posso virar também. Então, virar gay, ele tem medo de se tornar, ele tem medo de virar gay. Então, homofobia tem essa característica. E não todo homofóbico ele tem essas três características. Então, até um aviso aqui, né, para as meninas que namoram um homofóbico, ele tem esse desejo, né, recalcado nele. O recalque, Maria, só para gente explicar, na psicanálise, todo recalque, recalcamento, que é um desejo que a gente guarda no nosso inconsciente. Por quê? Porque do outro lado, ó, tem o inconsciente, que é o diabinho, e tem o outro lado, que é o lado da sociedade. Quando um homofóbico ele xinga, por exemplo, um homossexual, quando ele maltrata, é uma forma inconsciente de dizer para ele mesmo: se eu estou fazendo isso com outro, é isso que eu vou receber caso eu me assuma. É isso que a sociedade vai fazer comigo. Como eu não quero sofrer isso, eu vou agredir o outro. Então, o homofóbico ele tem essa característica, ele agride para não ser agredido. Tem tudo a ver. Agora eu vou contar rapidamente a minha história. Um conhecido nosso, aquele machão mesmo, uma amiga da minha mãe, minha gente, tinha um relacionamento, né? Claro, se separou, e ele era daquele tipo machão mesmo que entrava, arrotava na mesa, sabe aquele negócio assim, bem, se achava o ogro, machão, todo forte, academia, aquela história toda. E todo final de semana ele viajava com um amigo, ia pescar. E a coitada cornuda achava maravilhoso. Ai, puxa vida, meu marido é tão bom, ele vai pescar todo final de semana com um amigo. Mas isso aí, ela achava assim normal, achava ele maravilhoso porque ele ia pescar todo final de semana com um amigo. A coitada relaxava, ficava bem em casa com os filhos e tudo. Ela só começou a notar quando as lingeries começaram a sumir, Thiago. Não sei se tu lembra essa história, eu te contei. Começaram a sumir. Ela disse, não, só um pouquinho, não está na máquina de lavar, eu não usei. E como é que todo final de semana minhas lingeries somem? Aí ela começou a ficar encucada, porque o marido dela ficava bem feliz da vida quando voltava e não procurava ela durante a semana sexualmente. Né? Ficava frio, ficava indiferente. Ela comentou com o filho, e o filho também já estava meio desconfiado, o filho mais velho e tudo, né? Já tinha sacado isso, mas nunca tinha conversado sobre isso, até mesmo porque tem aquele medo, até uma vergonha mesmo familiar, né? Imagina o pai transando com um amigo ali, né? Aí o filho seguiu o pai.
Ele, bom, conclusão, né, gente? Vocês já entenderam a história. Ele era a mulher da relação. Ele se vestia com a lingerie da esposa para ficar com um amigo dele. Então, quer dizer, o casamento infeliz, por que não assume, Thiago? É medo, né, Marília? Então, por quê? Medo do Porque quê? Provar para quem? A opção sexual não interessa a não, ninguém, não não, sim, interessa. sim, Se gosta Marília, de homem, de isso, mulher, o negócio é ser Marília, feliz. Marília, oi, Marília, assim, ó, isso é outra, Porque ele... isso é outra história. Por quê? Porque é uma patologia psíquica, né? Então, a pessoa está fazendo isso de uma forma inconsciente. Se tu for pensar, mesmo que essa pessoa, se homofóbico, seja alguém agressivo, seja alguém que está metendo guampa na esposa, que está traindo, tá? Ele também está sofrendo. Porque ele tem um desejo dentro dele, que está recalcado, escondido, que ele tem muita vontade de colocar isso para fora, mas não consegue. Por quê? Porque o nosso aparelho psíquico ele é dividido em três formas, tá? Em três etapas. Né? O nosso id, que é aquilo que tem todos os nossos desejos, que guarda as nossas vontades, o nosso ego, que é quem nós somos, e o superego, que é aquela questão da ética, do que é certo, o que é sociedade, o que não é, o que a gente pode, o que não pode fazer, as leis. Então, todas as pessoas têm este confronto do id, do superego, que formam a característica de cada um. E cada ser humano é único, cada ser humano lida com essa pressão de uma forma diferente. Né? Então, essas pessoas que sofrem disso também são doentes, também têm esse. Tanto é que o nome, de novo, né? Homofobia. Fobia é um medo, né? Incontrolável sobre alguma coisa. Então, eles têm medo de se transformar nisso. Só uma questão histórica, né? Que só eu acho Mas isso, será bacana. que eles não pensam na hora que estão se fazendo infelizes, que eles estão infelizes e estão fazendo uma família infeliz também, eles não pensam na hora? Por que não assumem, né, Thiago? Por isso que é uma doença, porque o inconsciente não deixa. Porque assim, ó, tudo que está no inconsciente, Marília, do nosso aparelho psíquico, tem dificuldade de acessar o consciente. Então ele sente um vazio por dentro, ele sente uma dor que não consegue explicar. Por isso que existem os tratamentos, né, psicanalíticos, que é onde o psicanalista ele vai tentar descobrir, vai tentar alcançar o inconsciente daquele paciente. Só um fato curioso, né, para a gente encerrar esse assunto da homofobia, quando que isso começou? Se a gente for pensar, né, Marília, na nossa história, isso eu acho bem bacana que eu junto a sociologia com a psicanálise, né, que são minhas formações. O que a gente percebe da história? Antes de Cristo, lá no Império Romano, Grécia Antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, os imperadores romanos, muitos deles eram gays. Né? Ou bissexuais, porque eles tinham, por exemplo, Sócrates. Sócrates ele tinha a esposa dele, mas tinha o Alcebiades, que era um cara lá do exército, que ele tinha um caso, né? Enfim. E isso na época era incentivado, era uma coisa bem comum. Veio a Igreja Católica, assumiu o poder, e aí o que os padres não podem fazer? Eles não podem se relacionar entre eles. Então a gente pensa, bom, eu sou o poder, eu mando na economia, no poder político da sociedade. Se eu não posso fazer o que eu quero, quem está abaixo de mim também não pode. Isso é algo que todo mundo sabe que os padres pegam. Claro que nem todos, né? A gente não vai exagerar. Mas todo mundo sabe que isso acontece, né? Então, até naquele último papa, aquele alemão, esqueci o nome, que saiu e agora entrou o atual, tiveram vários escândalos que vieram à tona no poder dele, né? No império dele. Então, isso é uma coisa que todo mundo sabe que acontece entre eles, né? Mas como eles não podem fazer, reprimiram os outros. Então é aí que surgiu a questão do pecado, da doença, né, do homossexualismo, que ismo é doença, né? E por falar em doença, no final dos anos 1800, início de 1900, ali eu não sou muito bom em data, mas início de 1900, porque a psicanálise teve toda a origem com Freud, né? Uma mãe escreveu uma carta para o Freud. Naquele tempo, a homossexualidade era tida como homossexualismo, era tida como doença, perguntando se ele poderia curar o filho. Aí o que ele disse, né? Isso lá no início de mais de 100 anos atrás, né? 1900.
que o que ele poderia fazer pelo filho dela era ajudar ele a enfrentar o mundo. Que aquilo não era uma doença, era só a condição dele, mas não é doença. Então, isso tudo nessa questão Isso aí, alguém colocou ali, ó, Bento XVI. Isso aí. Então, né, tudo isso começou por causa da Igreja Católica. Quer dizer, Então, os padres queriam ter um relacionamento e não podendo reprimiam os outros. E tinham com Marília, eles... porque os outros estavam abaixo deles. Né? Eles eram o poder. Se eu sou o poder e eu não posso fazer o que eu quero, quem está abaixo de mim também não pode. Aí E eles começou faziam escondido. Os padres transavam com os outros padres e as freiras com as freiras. Eu estudei em colégio de freira e o que tinha de aborto de freira era uma coisa absurda. Bom, isso é outra história, né? A gente está falando de homossexualismo. Mas assim... Homossexualidade, não é sexualismo, homossexualidade. Então, Marília, é por isso que existe, né, toda essa questão ali. Então, homossexualidade, homofobia também é uma neurose, porque é esse conflito entre o que eu quero e o que a sociedade, né, o que eu acho certo, o que eu acho errado do nosso psiquismo. Vai então, falar isso para um padre, uma freira, abrem a boca desse tamanho e diz que tu tá com demônio no teu corpo. Né? Exatamente. Outra questão, Marília, de neurose são aquelas pessoas que, por exemplo, então assim, ó, como a gente está falando de neurose, né? Falamos de timidez, homofobia, aquele pessoal que dá lição de moral. Outra característica, Marília, da neurose são aquelas pessoas que tenham obsessão ou como outras áreas chamam, o toque. Né? Por exemplo, isso é muito, muito triste também, muito sofrido para a pessoa que tem isso. Por exemplo, tu tem que levantar 3 vezes de madrugada para ver se tu fechou o gás. Aí imagina, aquele frio de noite, que se o pessoal mora aí na região sul do país, né, que às vezes a noite faz, sei lá, 0 graus, 1 grau negativo, tu tem que levantar de noite, ir na casa gelada até a cozinha ver se tu desligou o gás, ou se tu trancou a porta. E uma característica disso também, Marília, é que não é só tu chegar, olhar, tá desligado e volta a dormir. Não, eles têm que desfazer para fazer. Ou seja, ele tem que abrir o gás para fechar de novo. Aí ele abre de novo, fecha e repete isso umas 5, 6, 7, 10 vezes. É uma Tem tortura. pessoas, Marília, tem pacientes que eles estão indo para o trabalho, por exemplo, pegam um ônibus, passam umas 3, 4 paradas, descem do ônibus, voltam para casa para ver se trancaram a porta. Aí, de novo, eles têm que abrir a porta, trancar, abrir, trancar, abrir, trancar, abrir. Por quê? Isso também é um mecanismo de defesa. O que significa esse toque? Né? Eu tenho algum sentimento recalcado lá no meu inconsciente que eu não sei o que é, mas eu tenho um vazio aqui dentro. Então, o nosso consciente ele faz como se fosse um acordo para tentar superar esse vazio que a gente sente. Então, daí que surgem esses toques. E um outro tipo de neurose, o que é, Maria? É a psicossomática, quando o nosso corpo responde por isso. É comum a gente ir ao médico, por exemplo, reclamar de alguma ardência ou alergia, e o médico, né, fazer todos os exames e dizer assim, olha, isso é do estresse. Né? Então, tu não tem nenhuma doença aparente, biológica, fisiológica, mas o teu corpo está respondendo a algum sentimento teu. Então, isso é comum. Bem comum. Então, alergias pelo corpo, pela pele, tonturas, candidíase, sono, então, excesso de sono, né? Então, tudo isso é o nosso corpo respondendo a algo que a gente não quer. Alguma situação que está incômoda, nem sempre é uma situação perceptível ao nosso consciente, às vezes é algum desejo recalcado, algo que a gente não sabe, mas está nos incomodando. É a mesma coisa o estresse. Às vezes a gente não sabe o que causou esse estresse. A gente está estressado, tu sente aquilo, mas tu não sabe bem o porquê daquilo. Mas então, dos loucos, esse é o mais normalzinho, né, Thiago? Dos loucos, esse é o mais normalzinho. Não que seja... Né, gente? Mais normalzinho.
A gente pode pensar, é o mais comum, é o que a gente mais vê por aí, porque todo mundo tem algum desses timidez ali É, comum, né? Então o corpo fala exatamente ali, o Sérgio Martins, né? claro. Então timidez, Quem nunca teve várias estresse? pessoas, excesso de sono, estresse, ou toque, né? Que a gente chama de compulsão, na psicanálise é compulsão, É. então neurose O toque compulsiva. deve ser sofrido. O toque deve ser sofrido para É, quem passa. e o toque, Marília, ele tem uma questão também que é assim, ó. A pessoa que tem o toque, por exemplo, um toque de contar, ela não conta daquele jeito matemático que tu conta horizontal, vertical e multiplica. Se tem uma cozinha com azulejo, por exemplo, ele tem que contar um por um dos quadradinhos. Ele não consegue contar assim, assim, multiplicar e ter o resultado. Ele tem que contar um por um. E ele tem que contar várias vezes aquele mesmo ambiente. Esses dias eu estava com um paciente que ele estava esperando para ser atendido no dentista e no chão do dentista tinha ou na parede, agora não me lembro, tinha um enfeite com esses quadradinhos. E ele tem que contar 10 vezes cada coisa que ele conta. E o dentista chamou ele na sexta vez. Aí ele não conseguiu ser atendido. Ele teve que sair do dentista. Não, peraí que eu tenho que ir lá contar. Saiu, o dentista voltou para terminar de contar, aí sim que ele voltou para a consulta dele. Ele não conseguiu Nossa, sair mas sem aí é contar as 10 doença. vezes. Aí Então, é doença, né, esse Tiago? transtorno obsessivo, ele é isso, ele é mais ou menos como um acordo que a nossa mente faz para suprir alguma necessidade que a gente ainda não conhece. Né? E a psicanálise, ela tenta descobrir, o trabalho da psicanálise é descobrir quais são esses sentimentos, esses desejos, né, que nós chamamos de pulsões, essas pulsões que estão escondidas, que estão retraídas, recalcadas lá no fundo do nosso inconsciente. Então, isso Eu é tô a louca para saber. neurose. Eu tô louca, tu vai na tua pauta, assim, no teu roteiro, mas eu tô louca para saber aquele louco de dar nó. Porque uma vez eu li, não sei Não, aonde que eu Marília, vi, calma acho que eu lá, não é que assim, assisti. ó, Marília, De 10 pessoas no mundo, 8 são psicopatas. Então quer dizer que a gente tá vivendo no meio de doido o tempo todo. é Não que sei se é assim, ó, de falso ou novo, verdadeiro. Marília, não é que seja uma loucura, né? Não são doidos, loucos, não. De novo, né? A gente tem por que nós temos essas características de personalidade? Porque a gente enfrenta essa luta interna entre o que a gente quer fazer, né? Entre os nossos desejos, as nossas pulsões, pulsão de vida, pulsão sexual, pulsão de morte, pulsão de sobrevivência. Então, todos os nossos desejos, que é o diabinho que está aqui desse lado, e depois, na nossa mente, né, no nosso psíquico, tem o superego, que é o super, é como se fosse um juiz que nada pode. Né? Então ele está colocando tudo que a gente quer, não tem como fazer. Né? Ele é um julgamento que acontece a todo instante no nosso aparelho psíquico. E a gente está bem no meio disso. Então, Mas isso não vem da criação também? Aquele pai então, aí que a gente que vai ver sufoca. agora a outra questão, tá? Então, a gente viu os neuróticos. Depois da neurose, nós temos a psicose. Psicose, o que é, Marília? O neurótico é aquele, então, que ele guarda os sentimentos, né, lá no inconsciente. Ou seja, tem o diabinho, tem o anjinho. O neurótico, ele joga o diabinho lá para o fundo do inconsciente e escuta só o anjinho. Como ele não pode fazer tudo o que ele quer, ele acaba sofrendo por isso e acabam surgindo as neuroses. A psicose Uhum. são pessoas que não sabem, não conseguem lidar com essa escolha do que fazer, como fazer e com qual intensidade fazer. Então, o psicótico, ele cria um mundo na cabeça dele, ele cria um mundo à parte. Como se fosse Nárnia, ele vive Nárnia. Então, eles não têm noção da realidade, eles acabam perdendo ou parcialmente ou totalmente a noção da realidade. São aqueles pacientes que estão em hospício, manicômios, né, que eles precisam ser tratados daí por psiquiatra, com remédios, eles precisam ser muitas vezes sedados, né, amarrados, enfim, porque eles acabam perdendo a noção da realidade. Porque como eles não conseguiram lidar com esse sentimento que todos nós passamos de o que eu quero, o que eu posso e quem eu sou,
né? Eles criam um mundo à parte, então, né, isso é a psicose. E depois vem a perversão. O que é a perversão, Marília? É o contrário da neurose. O que é? Vamos recapitular ali. O que faz a neurose? A neurose, ele esconde, recalca, né, guarda lá no inconsciente o diabinho. Fica escutando o anjinho. A perversão é o contrário. Ele esconde o anjinho e escuta só o diabinho. Então, todos os desejos ele faz. O perverso, ele não tem sentimento de culpa, ele não tem pena, ele não tem esse tipo de sentimento. Né? Então, ele não sente remorso. Aí, o perverso, ele tem dois caminhos para seguir. Ou ele consegue, como é que eu vou dizer, reverter essas vontades para o lado sexual, ou ele vira um psicopata. Então, Aquele de matar. Aquele de não matar. O necessariamente, psicopata não. que mata? Pode ser, mas tem muito psicopata que convive com a gente, o pessoal casa com psicopata, vive. Então eu vou falar hoje, porque o psicopata que mata é fácil de tu identificar, assim, tu vê que é aquela pessoa que está cometendo crime, que está, né, fazendo latrocínio, Não, assalto, o mata, né? Mas o psicopata, que a como gente esses vai crimes que falar aconteceram, que mataram as artistas e tudo, ele seduz. O psicopata, o que mata, ele acaba exato seduzindo a pessoa. Ele é é o muito que a gente sedutor, pelo que a gente viu. perfeito. Então, assim, olha, a gente tem dois caminhos. Ou o perverso. Na verdade, assim, ó, na psicanálise a gente não chama de psicopata, chama de perverso, tá? Então a gente vai ter ou o perverso sexual ou o perverso social, que é o que vive em sociedade, tá? Então, o que é o psicopata que consegue, o perverso, né, que consegue reverter o sentimento para o lado sexual, geralmente ele acaba virando ou sadista ou masoquista. Daí o nome sadomasoquismo, porque um complementa o outro. O que significa isso? Qual é a diferença do sadismo e do masoquismo? O sádico é aquele que gosta de fazer o outro sofrer, que gosta de dominar, que gosta de maltratar e rebaixar o outro. Tá, O e o que sociopata aceita aí essa condição, Thiago? E o que é aceita o essa condição não é masoquista. mais doido do que aquele que faz a Isso, mas é que maluquice, a não é maluquice? questão de ser doido, é questão de ser perverso. Porque ele recalcou o lado da social e ele tem só o lado carnal, o lado do sentimento, do prazer, de satisfazer os seus desejos. Então, ou ele vai ter o desejo de ser maltratado, de ser espezinhado, ou ele vai ter o desejo de maltratar. Porém, Marília, não é aquela questão de... Tem que cuidar muito quando a gente fala de sadomasoquismo, que não é aquela questão de fetiche sadomasoquista. Tá? O que é o fetiche sadomasoquista? É aquele casal que compra uma algema rosa de pompom e um chicotinho aqueles de pelúcia. Não é isso não é sadomasoquismo. Sadomasoquismo é realmente tortura, espancamento, dor, maltratar, humilhação. Isso é o sadomasoquismo. Ah, Então pra mim tem é os doido, dois. é doido. Os dois são Não, não doidos. é O que doido. aceita a condição é o que faz isso aí. Não, não é doido. Ah, pra mim é Psicanaliticamente falando, ele é o perverso porque ele recalcou o lado social do que é certo e o que é errado. Então, assim, ó. E é normal? Isso é normal? É doido de dar nó, aquele doido de dar nó. Eu Normal acho. ninguém somos, né? Nós não somos normais. Então, Ah, assim, eu ó, sou ninguém somos normal, concedidos. Thiago. Eu sou normal. Bah! Só tenho vontade de esganar às vezes uns e outros, mas eu sou normal. Então, então o que acontece, assim, ó, Marília? Nessa questão do perverso que vai para o lado sexual, tá? O que ele sente, né? O que ele pensa, o que ele faz? Ele pode ficar só nessa questão do sadomasoquismo, que até aí tudo bem. Todo sadomasoquista, sadomasoquista, são dois que se complementam, né? Que gosta de uh, De maltratar e bater, que de gosta de matar maltratar. a pessoa ali. Eles têm, Marília, isso é muito importante, eles sempre têm uma palavra de segurança. Então, por exemplo, sei lá, azeitona, chocolate, azul, vermelho, enfim, uma palavra de segurança. Quando essa palavra de segurança é dita, tem que terminar o que eles estão fazendo, imediatamente. Se não termina, por exemplo, então tu tá sendo lá o masoquista, tá apanhando, tá levando choque, tá sendo esgoelado, enforcado, enfim.
Ele Quem é falou a que confia palavra. nessa palavra de parada aí? Quem é que Então, confia na aí ele azeitona? falou, Azeitona, leite, a palavra de exato, ele parada. falou, Marília, essa palavra, tem que parar tudo. Porque se não para, aí já vira questão legal penal, porque aí já vira um crime. Crime de tortura, né, de cárcere privado, enfim, várias coisas ali legais que podem acontecer. Então, se o perverso ele consegue se manter na linha, tranquilo. Uma outra questão que eu acho bem importante até esses dias que eu estava lendo umas reportagens sobre isso, que se deveria ser considerado ou não uma doença a questão do estupro e da pedofilia. O que eu penso sobre isso, Miriam? É crime? Óbvio que é crime. Porém, quando ele é considerado uma doença, nós temos essa linha. Enquanto eu só estiver pensando sobre, eu posso procurar uma ajuda especializada. Posso procurar um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, posso procurar alguém que trabalhe com o lado psíquico para me ajudar. A partir do Mas, momento que eu cruzo Thiago, essa linha mas, e mas cometo crime, aí eu só sou de criminoso. pensar, não, só de pensar numa loucura dessa, só de pensar, a pessoa já é Sim, totalmente doida, doida. não, Marília, não é doente. Né? É Então, é uma doente, pessoa claro, que tem mental, doente mental. então ela tem uma patologia psíquica que pode ser tratada. Né? Então, a partir do momento que a gente assume isso como uma doença, a pessoa ela vai ter uma opção. Até porque isso é bem importante, Marília. Lembra que a gente falou do neurose e psicose. O psicótico, ele não vive na realidade, ele perde a noção da realidade. O perverso não. O perverso sabe muito bem o que está fazendo, ele vive na nossa realidade. Então ele vai ter a escolha de cometer o crime ou se tratar. O outro Então, é o louco manso, Thiago. então ele tem essa escolha de fazer isso ou não fazer, tá? Isso, então, quando ele vai para o lado sexual. E no lado sexual tem muitas outras atividades ainda, por exemplo, voyeurismo, né? A pessoa que tem prazer em assistir, também tem os dois lados. Se a pessoa que está Tem. sendo assistida sabe, ok, tranquilo. Se a pessoa que está sendo assistida não sabe, aí já é o lado, né, que deve ser tratado até criminalmente. Uh, futurismo, que são as pessoas, aquelas que se esfregam nas outras em locais públicos sem consentimento. Por exemplo, sabe aqueles caras que se esfregam nas mulheres no ônibus, no metrô? No Né? trem, no Então, ônibus, sim, sim. exatamente. Então, isso Passam a também. mão, não só esfregam ali, mas passam a mão, né? Exatamente. Então, isso também é uma patologia voltada para o perverso. Então, além de ir para o lado sexual, eles podem ir para o lado social. E isso eu acho muito interessante da gente falar, até para as pessoas Toma água com conseguirem, calma aí, Thiago. Toma água com até para as bastante pessoas, Marília, tranquilidade. conseguirem perceber essas características de quem é o perverso, quem é essa pessoa. Então, Marília, esse perverso que vai para o lado social, ele te trata super bem, ele te seduz, é uma pessoa extremamente sedutora, é uma É. pessoa que tem uma capacidade de persuasão, é uma pessoa que faz um sexo incrível, é um excelente amante, te enche de presente, de carinho. Ele é aquele relacionamento que todo mundo quer. Porém, ele não tem um sentimento recíproco. Essa pessoa está contigo porque tu tem algo a oferecer. Seja beleza, ele quer desfilar contigo para crescer em cima de ti, seja dinheiro, seja tua juventude. Então, ele vai fazer tudo para te ter ao lado, mas por uma troca, por algo que ele quer sugar de ti. Ele E não como tem muito. identificar esse doido? Esse doido aí, como é que a gente identifica? Thiago? Bebe mais água, Thiago. Deve estar com sede, Então, bebe assim, água ó, aí. Marília, como que a gente identifica? Hum, A forma que ele vai te tratar, né, extremamente educado, extremamente. Uma questão,
O psicopata, Marília, ele não brocha, porque ele não faz sexo por prazer, ele faz por negócio, né? Porque ele quer te seduzir, ele quer te conquistar, ele quer te ter na vida dele. E quando tu briga com um psicopata, ele faz um... A gente tem duas possibilidades, tá? Quando tu briga com um psicopata. Ou ele vai fazer uma novela mexicana, que ele vai se atirar no chão, vai chorar, vai dizer que te ama mais do que tudo nesse mundo, que tu é a vida dele, que ele não consegue viver sem ti. Vai ser exatamente aquela novela mexicana. Eles choram com muita facilidade, Vamos né? se ligar Então, aí, gurias, vamos se ligar aí. uhum. Que absurdo. Thiago, tô apavorada com tudo isso. Como é que a gente Eles identifica choram com esses muita monstros? facilidade. Ou ele vai inverter, porque assim, ó, como o psicopata ele não sente remorso, ele não sente culpa, ele não tem sentimentos, ele vai inverter o jogo. Porque existe um sentimento, ele é muito forte no ser humano, que é a compaixão. Então, se tu tem dó ou se tem compaixão de alguém, é difícil tu brigar com essa pessoa. Então, o psicopata ele vai tentar inverter o jogo. Vai te botar como vilão da história para te sentir pena dele, não brigar com ele, talvez até nem terminar o relacionamento. Porque ele precisa de ti para alguma coisa. Se ele está contigo, é porque ele quer sugar alguma coisa de ti. Ou ele quer o teu dinheiro, ou ele quer a tua juventude, ou ele quer porque tu é uma pessoa muito bonita e do lado dele tu vai desfilar, ele vai, né, vai crescer em cima da pessoa que ele está, mas ele não tem nenhum sentimento pela pessoa. Ele faz o Então, super romântico, então, aquele par ideal, aquele homem ideal dos sonhos. pode ser, não nesse, claro que a gente vai dizer todos são, não. Pode Não, ser, claro. óbvio, né? Pode ser um Não, tu psicopata. não sai mais da cama, né, Thiago? Não, Deus, como é que vai Exatamente. conhecer alguém? Se soca na cama e Exatamente. fica, porque Deus, eu tô apavorada já. Todo mundo é Exatamente. louco. Todo mundo, mas é exato, Marília. Para psicanálise não existem pessoas normais, porque ou nós vamos ser neuróticos, psicóticos ou perversos, porque a gente está no meio dessa luta interna. Isso é um sofrimento para todo mundo, né? Isso é uma coisa que todas as pessoas sofrem com isso, porque tu tem o teu id, o ego e o superego. Ou, para ficar, né, mais simples ali do pessoal entender, tem o diabinho, o anjinho e nós, no meio dos dois. Da briga entre os dois, né? Faz aquilo, não faz aquilo. Então, o neurótico, ele vai esconder o diabinho, que é todo o teu sentimento. Uma coisa também, Marília, até uma dica aí pro pessoal. Quem tem namorado ou namorada extremamente ciumento, aquele Ai, ciúme obsessivo, ciúme possessivo, provavelmente essa pessoa trai muito. E aí, esse ciúme possessivo dela é para esconder aquilo que ela faz com um parceiro ou com a parceira. Então, é uma forma dela tentar esconder aquilo que ela está fazendo. Então, ou ciúme aquele que te julga possessivo. o tempo todo. Aquele que Oi? não te valoriza, ou aquele que reclama da roupa e tudo, que fica pegando no teu pé o tempo todo. Também normal não é, né? Também não, porque é alguma coisa inconsciente. E só uma questão, tá, pessoal? A grande maioria, 95% dos neuróticos são sentimentos inconscientes. A pessoa não sabe o que... Ela sente um vazio, ela sente uma dor muito grande, ela tem um pesar, um sofrimento interno, mas não sabe o que está acontecendo. E aí o nosso corpo, né, a gente age com mecanismos de defesa. Então, esses mecanismos vão refletir dessas formas. Ou ele vai refletir numa neurose, psicose ou perversão. Né? Então, mecanismos de defesa para tentar, mais ou menos, nos deixar ali numa situação possível de viver. Né? Então, imagina se todo mundo fosse fazer aquilo que quer. Né? Tem coisas que a sociedade, nós vivemos num contrato social. Por É, exemplo, eu quero sair pelado na rua. Não posso sair pelado na rua. Né? não. Então, tem coisas que a gente tem que seguir. Sei lá, eu moro num condomínio, quero ouvir música alta até de madrugada. Não pode. Então, a gente sempre vai estar nesse conflito no que eu quero e naquilo que eu posso fazer. Né? Então, o id são todas as nossas vontades e desejos, e o superego
aquele juiz, né? Aquilo que vai nos dizer o que é certo, o que é errado, quais são as éticas. Porém, nem todas as pessoas conseguem manter, nem todas não, ninguém consegue manter sempre um equilíbrio saudável entre estes dois. Então, alguma coisa vai acontecer. O mais comum são os neuróticos, que a maioria somos, mas aí existem também aqueles psicóticos e perversos. Então, cuidado aí, né, pessoal, com os psicopatas, né, que a psicanálise chama de perverso, né, o perverso social. Então, ele não é aquele que vai matar, não é isso que a gente está falando, não é desse perverso. A gente está falando daquele que seduz, super romântico, extremamente carinhoso, vai fazer todas as suas vontades, vai ser o amante perfeito, não vai broxar, ao menos que ele queira broxar, para fingir alguma coisa, porque ele é um ator extremamente engenhoso, capacitado para isso. Então ele vai conseguir, né, fazer tudo o que ele quiser para enganar a pessoa. A mesma coisa a gente percebe também naqueles relacionamentos, por exemplo, de uma pessoa muito mais velha com uma pessoa bem mais jovem. É uma troca, né? Raramente vai ser amor, né? Com certeza. E vai ser uma troca de dinheiro, né? Geralmente o mais velho é rico e o mais novo é pobre. Então É o mais pobre, velho ele vai... com certeza. Não. Às vezes, assim, Marília, tem casos que realmente existe amor? Tem sim. Mas de a grande amor, maioria tem. a guria de 30 anos com um senhor de 80 anos é amor. Sim, existe. Porém, Eu não acredito. A grande maioria não é. Tu pega aí, aquele, principalmente lá, o Não. político, esse deputado pelancudo, pançudo, feio pra caramba, com uma modelo. E tem não. uma lancha, ela tá. Óbvio. Me Então, poupe, mas né? isso Me é poupe. um jogo social, é É uma a troca. Aí é troca. Aí tu Ele tem que quer engolir, engolir. dá vontade de vomitar em cima, mas tu engole pelo dinheiro. A mesma coisa, Marília, nessa questão de relacionamento, né? Por que será que alguns casais engordam juntos? Por que os casais engordam? Tem duas explicações para isso, tá? Uma, se só um está engordando e o outro não, aí pode significar um sofrimento deste casal ou com a relação dos dois, que não está bem, então ele faz uma fuga para a comida, ou algo fora do relacionamento, trabalho, família, alguma coisa assim. Mas, quando os dois engordam juntos, na psicanálise, Marília, nós temos o que a gente chama de regressão. O que é regressão? Quando nós estamos formando a nossa personalidade, desde a infância até sempre, né? Nós passamos por momentos, por fases da nossa vida. Uma dessas fases, que é um ponto de regressão, é bem lá na infância, do 0 aos 2 anos, mais ou menos, em que a mãe nos alimenta. E é um momento que a gente se sente protegido, confortável e seguro, e amado. Então, quando o casal engordam junto, quando o casal está bem, está feliz, apaixonado, e engordam juntos, é uma forma inconsciente, porque eles ficam felizes em comer juntos, em alimentar uns aos outros, porque é uma forma inconsciente de voltar lá naquele ponto de fixação, onde a mãe nos alimentava e nós éramos protegidos e felizes. Nos sentíamos Porque, protegidos e Thiago, felizes. na minha opinião, assim, quem tá apaixonado, tu casou com a pessoa, tu não pensa em comer, tu pensa em passear, vai te embuchar agora, e tem casais aí que só pensam em comer, e se embucha. Acontece. Quer dizer, que felicidade é essa que só pensa em comida? Tu pensa em passear, tu pensa em ficar com a pessoa, tu pensa em se cuidar, não engordar que nem uma porca do lado da pessoa que tu ama. Não, sim, penso mas assim, é que assim, tu não vai eu só penso assim. passear. E outra, para passear, muitas vezes tu precisa de outras circunstâncias. Tem que ver toda a questão do trabalho, qual é a carga horária de trabalho dessa pessoa, qual é o tempo que ela vai ter. Tu não vai ficar 24 horas passeando com a pessoa. Os dois Assistir trabalham. filme, ficar na cama, conversar na sala, tomar chimarrão. Isso, mas outras isso já, atividades. o Agora, pessoal já comer, começa. Mas o pessoal já começa de uma forma inconsciente querer alimentar o outro para mostrar que ama, para mostrar que protege, para mostrar que cuida.
Então, isso é uma forma, é um ponto de fixação que a gente inconscientemente retorna para mostrar que a gente cuida e protege a outra pessoa. Então, essa é uma explicação da psicanálise do porquê que o ser humano, o casal, né, engorda quando estão juntos. Tem um monte de pergunta aqui, Marília, deixa eu ver se consigo ver alguma. Não tá passando aqui para mim, Thiago. Trancou É, aqui olha, o meu vídeo. alguém colocou, já fui traído muito, né, eu tô várias namoradas ciumentas, muito ciumentas. Então a gente tem que cuidar isso, tá, pessoal? Quando é um ciúme muito controlador, possessivo, é porque a pessoa tenta esconder algum comportamento que ela tenha, né, em forma de... É a mesma coisa, a gente pode comparar isso à homofobia, né? Eu sou homofóbico, eu vou agredir o outro para não me expor e não me agredirem também. Então isso acontece. Deixa eu ver se eu consigo ler mais algum aqui. Agora, isso é muito comum falar em homossexualidade, Thiago. A mulher casada com um homem que gosta de outro homem. Isso é muito comum. Conheço amigas aí que descobriram que o marido, como aquela história que eu já contei para vocês, agora eu acho assim, ó, o que interessa a condição sexual ali? A pessoa tem que ser feliz e dane-se os outros. Né? Mas o que tem de gay casado com mulher, gente, são muitos casos. É assustador. Agora, por que isso? Vamos ser felizes, a gente tem que ser feliz, a vida é curta. Mas, Marília, e por isso que é uma doença, né? Não é, porque não são todas as pessoas que conseguem administrar esses dois sentimentos. Porque a gente tem na psicanálise nós chamamos de pulsão. Nós temos essa pulsão, esse sentimento que vem. Em algumas vezes ele é desconhecido. Tu tem uma vontade que tu não sabe bem qual é, e tu tem um outro sentimento que vai confrontar esse, dizendo que tu não pode fazer. Então, por isso que são as doenças, né, do psiquismo. A satisfação para a sociedade também, né? Para a satisfação para o amigo, o machão do emprego lá, do teu trabalho, que tá louco para sair com outro homem, mas não sai, porque Deus o livre, né? A boca desse tamanho. Então tem a família também por trás, tem tudo isso. É complicado mesmo. Então, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui. Responde as perguntas aí do nosso pessoal. Obrigada pela audiência, gente. Quem puder compartilhar. Tem dizendo aqui, Marília, que fez terapia para vencer a timidez. Né? Então, timidez, pessoal, é algo super importante, é uma neurose, né? A neurose da timidez. Só deixa eu ver aqui a outra pergunta. Relembrando as aulas da sociologia que teve há 35 anos atrás. Assim, pessoal, eu misturo um pouco de sociologia com psicanálise, tá? Que são as minhas umas das formações. Tá assistindo. Tá, então aqui, ó, peguei algumas perguntas aqui que o pessoal colocou. Isso, responde que eu não tô conseguindo. Isso que é bacana, a diferença entre psiquiatria, psicólogo e psicanalista. Então aqui, ó, Marília, algumas perguntas que eu consegui, tem muito comentário aqui, eu não consegui ler todos. Medo, a Rosângela, beijo, Rosângela. Medo de se assumir pelo julgamento das pessoas. E esse julgamento, então, tentar responder ali tudo que o pessoal falou, né? Um colocou, né, Marília, que fez tratamento para timidez. Então, assim, pessoal, timidez é uma neurose, né? Então, é esse sentimento do que fazer e por que e como fazer. E aí a pessoa ela tem um medo também de julgamento, mas ela não sabe o porquê. Né? Qual atitude, se ela falar alguma coisa, o que pode acontecer, o que ela pode falar de errado, talvez, que ela vai ser julgada pelas outras pessoas. É o medo de um julgamento social. Né? Então, isso é a timidez. E ela deve ser realmente tratada. Porque uma pessoa agora, tímida, o tímido, né, ele sofre demais. Ele sofre muito, demais não consegue relacionamento, porque ele bloqueia. Bloqueia. Ele deixa de viver, né, Thiago? A pessoa tímida deixa de viver por falta de coragem, com medo. Deve ser uma angústia assim, interior que é horrível. Exato. Marília, uma pergunta aqui que eu achei bem bacana.
da Elaine, que é assim, ó, qual a diferença da psicanálise, psicologia, psiquiatria? Então, pessoal, nós temos essas três ciências, tá? A psiquiatria é a medicina, então a pessoa se forma em medicina, depois faz não é especialização, é a, como é que eles chamam? Me fugiu a palavra agora, mas é especialização. Então, se forma em medicina, residência, faz a residência médica em psiquiatria, se forma em psiquiatra. O psiquiatra, ele vai trabalhar, Marília, com medicamentos. Uhum. Uma patologia que eu acho legal de usar como exemplo, para a gente entender as três, como cada uma trabalha, como é que funciona? Vamos pegar ali, por exemplo, Marília, a depressão, tá? Então, tu tem É depressão. horrível. Se tu vai no psiquiatra, ele vai te receitar um remédio para depressão. É. Se tu vai no psicólogo, ele vai dizer assim, tá, ok, tu tem depressão, para tua depressão vamos fazer isso, 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 isso. Ele vai te dar conselhos, caminhos para te tentar amenizar ou curar a tua depressão. O psicanalista, ele vai investigar o porquê essa depressão, o que ocasionou essa depressão, para a gente livrar a causa dela. Então, essa é a diferença básica, porque a psicanálise ela trabalha com o inconsciente. Geralmente, a psicologia e a psiquiatria, eles admitem que a pessoa é aquilo que a gente tem, né? A gente tem o controle ali da nossa vida, da nossa situação, do nosso emocional, enfim. Então, a psicanálise não. A psicanálise ele vai admitir que nós temos uma força desconhecida que vai interferir em quem nós somos. Então, essa é a psicanálise. Uma outra diferença também está na formação deles, né? Então, psiquiatra vai fazer medicina, depois a residência, psicólogo vai fazer a faculdade de psicologia, que são 5 anos, e o psicanalista é qualquer nível superior. Então, tem muito médico, psicólogo que fazem, tem advogados que fazem a psicanálise para entender um pouco melhor os clientes, principalmente quem trabalha na área da saúde, na área da saúde, da família ou criminal. O pessoal que trabalha na área da saúde, na área da saúde, como enfermeiros, nutricionistas, eles fazem também. O pessoal que trabalha no RH, professores. Então, tem vários profissionais que fazem a formação em psicanálise. Formação em psicanálise, pessoal, não é uma faculdade, não existe nenhuma faculdade em psicanálise. A formação em psicanálise, ela se dá como? Tu tem que ter qualquer nível superior. No meu caso, o meu lado, digamos, psicanalista é pedagogia e sociologia. Eu também sou administrador e contador, não sei, é outra história. Então, tenho a pedagogia e a sociologia. Através da sociologia, eu conheci a psicanálise. Então, como é que a gente se forma em psicanálise? Tu se associa tu se filia a uma associação psicanalítica e faz o curso. O curso, Marília, tem duração de 3 a 4 anos. É o mesmo tempo de uma faculdade, mas ele não é De uma faculdade. faculdade, é. Ele é o curso de formação em psicanálise. Aí, após o curso, todo o curso, pessoal, cuidem isso, tá? Quem tiver interesse, quiser buscar um curso, tem que ter nível superior completo, e todo curso ele tem que seguir os 3 pilares, que é a teoria, autoanálise, então a gente tem que se consultar com um psicanalista, como paciente, e a prática, né? O estágio, para A acompanhar prática, casos né? clínicos. Então, Para conhecer os loucos, os doidos de perto. Então, a gente sempre tem que seguir esses 3 passos. Né? Então, isso é o psicanalista. Nem todo psicanalista vai querer clinicar. É habilitado para isso, tem CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, tem legislação, tudo certinho, mas nem todo psicanalista vai querer clinicar. Como eu falei, tem o advogado que vai querer fazer para conhecer melhor os clientes, o administrador que trabalha com gestão de pessoas, o professor. Então, tem várias outras áreas que faz, por exemplo, um enfermeiro que trabalha na área psiquiátrica. Então, tem várias pessoas que fazem para conhecer um pouco melhor a mente humana. Né? E tem aqueles que fazem, como eu. Como é que a gente identifica essas loucuras aí do ser humano? Porque tem pessoas que passam uma vida com doido, dormindo com o inimigo, uma vida com gente doida, trabalhando com doido. Então, quer dizer, como é que tu identifica? É muito difícil pelo que tu tá falando, porque o doido engana demais.
Marília, é complicado porque assim, ó, muitas vezes nem o próprio paciente sabe o que ele tem. Que é doido, bem isso. Porque A gente está pensa que é inconsciente, normal, né? está Eu me acho recalcado. normal agora. Se Porque eu sou a gente doida, eu não. pensa que é normal, né? A gente pensa que é normal, mas não somos, né? A gente está É, camuflado. Então é é. complicado de ter essa Essa visão consciência, do que é. conscientização que é normal. A ansiedade, quem aqui, ó, Sabrina, ansiedade, Sabrina. Então, como eu falei, né, para psicanálise, a gente não vai te dar um caminho, tem ansiedade, faz, sei lá, exercício, não. Porque assim, ó, a psicanálise considera cada indivíduo único e tudo vai depender da tua formação da tua pessoa hoje, tá? De quem tu é. Uhum. Então, cada um tem uma história de vida, tem um ambiente que o cerca, né? Seja familiar, social. O ambiente. Então, qual é que a psicanálise ele vai te ajudar, isso numa consulta, né, psicanalística, vai te ajudar a compreender qual é o sentimento que tu tem guardado que te faz ser ansioso. O contrário daquelas outras ciências que nós citamos, que é a psiquiatria e a psicologia. Né? A psiquiatria vai te dar remédio, a psicologia vai te mandar fazer exercício, canalizar em outra coisa. Deu, voltou. Que a pessoa fala sem julgamento, sem crítica. Interpretação de sonhos, a gente trabalha muito com isso também. Porém, Marília, não é aquela interpretação de dicionário. Tu sonhou com cobra e a pessoa falsa. Não, não é isso. A interpretação de sonhos vai levar em consideração toda a tua vida e a tua trajetória e o que aquilo significa para ti. Porque para a psicanálise, o sonho é uma forma do inconsciente se manifestar no teu consciente. E o inconsciente, ele é burro, ele não pensa, o inconsciente, ele não sabe formar palavras, formar imagens. Então ele pega mais ou menos o que ele consegue e joga para o teu sonho. Então a interpretação de sonhos é realmente a gente ver o que aquele símbolo significa para aquela pessoa que está sonhando. Então essa é a questão. Olha o que a Rosângela diz, Thiago, você consegue ler ali? Somos todos normais, até que nos deparamos com uma situação que nos tira do eixo. Aí a reação é imprevisível. Se for o dia do diabinho, já era. Tamo junto, Rosângela. Isso é isso que eu digo. Às vezes tem vontade de esganar uns e outros aí, mas é por aí o caminho. Quer dizer, É normal, isso. normal não somos mesmo, né? De perto ninguém é normal. Uma coisa que isso que eu achei bacana também. Perguntaram, não consegui ver o nome de quem perguntou, que a psicanálise aqui, deixa eu ver aqui, que Freud trabalhava muito com a questão da sexualidade, principalmente sexualidade infantil. O que significa isso? Já falo também, Sabrina, sobre a interpretação de sonhos. O que significa, Marília, a questão da sexualidade? Freud, ele disse que nós temos uma formação psicossexual desde criança, mas não tem relação com o sexo, ato sexual. O que é essa relação para ele, Marília? Deixa eu desligar aqui o telefone. O que é essa relação para ele? Eu vou explicar só duas fases ali para o pessoal entender. O Freud ele descreveu 5 fases sexuais, tá? Que começam na infância. Mas não que seja sexo, ato sexual. A primeira fase sexual é a fase oral. Por quê? Porque o primeiro prazer da criança é em se alimentar. Isso desde que nasce. E é um instinto. Ninguém diz lá para o bebê recém-nascido, agora eu vou te colocar no seio, tu vai sugar, vai ser o leite. Ele faz daquilo instintivamente. Ele faz para sobreviver. E aí ele aprende que cada vez que ele chora, ele ganha o alimento. E mesmo depois, aí vem a questão da formação psíquica, tá? Mesmo depois de alimentado, ele quer continuar sugando. Então ele chupa o dedo, ele ganha o bico, a chupeta. Né? Então por quê? Porque esse sentimento da boca em sugar algo faz a criança se sentir protegida e segura.
Então, esse é o que o Freud chamou de desenvolvimento sexual. Não que tenha a ver com ato sexual, não tem nada a ver com isso. Depois, a outra fase, Marília, que começa, não tem uma idade certa, depende de cada indivíduo, mas mais ou menos ali dos 2 aos 4 anos, que é a fase anal. O que é a fase anal? É quando a criança aprende a segurar o xixi e o cocô. Então, o prazer da criança é o elogio que os pais dão porque ele foi no banheiro. Então, a criança está tirando a fralda, parando de usar a fralda, aprendendo a usar o banheiro. Então, ele vai no banheiro e a criança começa a aprender que ele pode manipular os pais de alguma forma. Porque se a criança quer chamar atenção, ela faz xixi no meio do shopping, por exemplo, nas calças, faz cocô, né, na roupa, dentro do carro. Então, a criança ela começa a ter dois prazeres: o de chamar a atenção e o de ganhar elogio segurando. Então, isso foi que Freud chamou de fase sexual. São 5 fases, eu não vou explicar todas, né, porque não, mas é só para explicar essa questão de que não é que Freud só falava de sexo e principalmente sexo infantil, não tem nada a ver com o sexo de ato sexual, e sim de zonas que ele denominou, né, ou fases ali que ele denominou de desenvolvimento sexual, porque são o sexual para ele eram formas de obtenção de prazer, mas não prazer sexual propriamente dito, né? Mas prazer de vida, prazer, né, de se alimentar, de viver. Então é isso que ele chamou ali de prazer. A Sabrina pediu para falar ali mais sobre interpretação de sonhos. Sonhos, isso. Uma outra coisa, Marília, e essas fases, isso é muito importante, essas fases ali do Freud, porque são essas fases que geram aquilo que a gente falou lá no início, que a gente volta, a gente regride para essa fase. Por exemplo, a pessoa que fuma, geralmente, todo fumante, o pessoal aí que é fumante, eu acho que vai se identificar bastante. Eles sempre relatam a questão da ansiedade. Eu tenho que fumar porque eu estou ansioso. Eu tenho que fumar porque eu estou Bebida estressado. também, né? Quem fuma e bebe, né, cara? Então, eu tenho que fumar porque eu estou ansioso. Eu não aguento mais esse ambiente aqui, eu tenho que sair para fumar. Ele vai sair para fumar. Então, eles têm, digamos, a desculpa de sair para fumar porque é a ansiedade. E isso é uma forma inconsciente, porque assim, ó, se eu tenho ansiedade, aquela situação eu não estou feliz com ela. Tem alguma coisa ali que está me retraindo, que está me preocupando, que eu não estou gostando. Inconscientemente, a gente regride para aquela zona de fixação, lá para a nossa construção do nosso psíquico, onde, na primeira fase, que é a fase oral, onde eu me sentia seguro, me sentia protegido quando eu mamava. É uma Então, bengala, então. Uma bengala. Exatamente. Então, a gente substitui isso pelo cigarro na fase adulta. Não que a pessoa vai regredir mentalmente, não é isso. Mas é uma regressão inconsciente para aquele ponto de fixação, onde inconscientemente a gente se lembra que era protegido, amado e bem cuidado. Então, o cigarro ele é uma forma da gente regredir a essa fase, porque assim, ó, de novo, fumei porque eu estou ansioso. Se eu estou ansioso porque eu tenho algum conflito que eu não estou conseguindo resolver. Para me acalmar, inconscientemente eu vou voltar para um ponto da minha vida em que eu não era ansioso, em que eu era feliz e que eu não tinha problema nenhum, que é a fase oral, em que eu mamava, tinha o prazer da boca. Então a pessoa fuma, bebe, come, né? Então tem tudo isso aí. Então é bem quando importante. pode ver, quando a gente corta, quando quem tem um vício, né? Quando a pessoa se corta, por exemplo, quando a gente corta qualquer problema, ou doce, ou o vício do cigarro, da bebida, aí vai para um outro lado, de agressividade, enfim, né? Fica desequilibrado em outra área. É sempre esse desequilíbrio. Exatamente. Então, esses pontos aí, né, são bem importantes. Agora sim, vou voltar ali na pergunta da Sabrina, né, sobre a interpretação. Então, assim, ó, Sabrina, a psicanálise ela trabalha com a interpretação de sonhos, porém não é aquela interpretação que a gente vê no jornal, por exemplo, que tu lê ali, que significa a mesma coisa para todo mundo. Sonhei com caso, o que é a casa? Não. A interpretação de sonhos a gente vai levar em consideração toda a tua vivência, todos os teus sentimentos, para ver o que aquele símbolo significa para ti.
Para mim, casa pode significar, por exemplo, segurança, conforto. Para ti, casa pode significar uma coisa de angústia, um sentimento ruim, porque na tua casa tu foi maltratada quando criança, um exemplo. Então, tudo vai depender de toda a nossa história de vida e da nossa formação psíquica. Porque a nossa formação psíquica, tudo que está em nossa volta vai ajudar nessa construção. O nosso meio, o nosso convívio, desde de criança até a fase adulta. Então a gente tem que verificar para aquela pessoa o que significa aquele símbolo. Porque para a psicanálise, tá, o sonho, ele é uma forma do nosso inconsciente tentar chegar a consciente. Porque assim, ó, o nosso aparelho psíquico, Marília, ele é dividido de duas formas. Cada uma dessas duas formas tem 3 fases. A primeira forma, então, ela tem o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Entre o inconsciente e o consciente, então, tem uma barreira. E as informações não chegam até o consciente, porque tem essa barreira. Então, quando nós sonhamos, o inconsciente tenta mandar mensagens daquilo que ele quer, através do sonho. Mas o inconsciente ele não consegue ser... ele não consegue formular algo perceptível. Então ele manda, às vezes tu pode sonhar, por exemplo, em 3, 4, 5 sonhos para formar apenas uma mensagem do inconsciente. Que aí tem que pegar fragmentos de cada sonho para montar uma mensagem do inconsciente. Então, não, às vezes não é só em um único sonho que tu vai ter a mensagem toda que o inconsciente está tentando trazer para o consciente. Então essa é uma das formas, né, que a psicanálise trabalha com a interpretação de sonhos. Alguém Aí é o perguntou medo, a aqui, ansiedade, quando a gente sonha com cobra, com rato caindo, né? Então tem várias situações aí, viajando e assim vai. Aí tem que ver uma o outra... estado que a pessoa se encontra. Exatamente. Eu achei legal aqui uma outra pergunta, Marília. Se eu ficar pensando... peraí. Nossa, tem muita coisa aqui, peraí. Tem muita pergunta aí. Aqui, ó. Se ficar pensando que tenho ansiedade sem ter, isso pode ser uma ansiedade? Se eu penso numa coisa que eu não tenho, isso pode ser um comportamento obsessivo compulsivo. Então, assim, não necessariamente vai gerar uma ansiedade. Eu posso ficar pensando em algo que eu não tenho, né? Mas aí vai ser aquela compulsão. Então, vai ser uma neurose compulsiva. A gente pensa em algo que a gente não tem. Neurose compulsiva é um pensamento que sempre se repete, mas necessariamente a gente não vai ter aquela sensação, aquele sentimento. Então não é porque eu penso que sou, por exemplo, tímido, ou eu penso que sou alguma coisa sempre, eu penso que sou ansioso, eu penso que sou depressivo, que eu vou gerar uma depressão, né? Porque são neuroses diferentes. Então esse ato de pensar muito sobre é a obsessão, é a compulsividade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. São várias perguntas aí. Aí algumas vezes a gente não lembra dos sonhos mesmo, né? Então, por quê? Porque, aí voltando naquela primeira explicação ali, essa parte do nosso peripsíquico, né, que é a topográfica, ela tem entre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, o pré. E o pré-consciente ele faz essa função de jogar de volta as coisas para o inconsciente. Então, às vezes, o inconsciente consegue mandar uma mensagem para o nosso consciente através do sonho, mas no processo de acordar, o pré-consciente joga tudo para o inconsciente novamente. Então, a gente não consegue lembrar do que sonhou. Mas, claro, que aí tem formas de a gente tentar resgatar isso, né? Porque a psicanálise ela trabalha justamente com isso. Ela trabalha com a interpretação do inconsciente. Por que tu tem isso? Por que tu tem uma neurose? Por que tu tem uma perversão? Por que tu tem uma psicose? O que te fez ser uma pessoa assim? Porque a gente tem algum sentimento guardado ou algum sentimento que a gente deixa
aflorar. De repressão, sentimento, de angústia, de, Exato. de, de, Ou de medo a gente, mesmo, isso aí, ou a gente não tem filtro, né, Marília? Então, só para resumir ali, né, para o pessoal entender. Nossa, a gente já está mais de uma hora falando, Marília. Então, só para o pessoal entender bem, né? Mas tem um monte de pergunta ainda, Thiago. Te acalma aí, Gui. Tem um monte de então, pergunta. Marília, só para a gente resumir aqui, ó, para psicanálise, gente, como a gente sofre essa pressão do que a gente pode, que aí já é o outro aparelho, é a outra divisão do aparelho, id, ego e superego. O id são as nossas pulsões, vontades e desejos, superego é a ética, o que não pode, é o que barra. E no meio é o id, que é a nossa personalidade característica. Então, tem 3 formas de lidar com essa pressão e com esse sofrimento. Ou a gente recalca tudo aquilo, todo aquele nosso desejo e vontade, viramos neuróticos. O que é horrível, né? O que é Ou horrível. a gente cria um novo mundo para viver e esquece, se desliga desse, psicose. Ou a gente esconde o lado da ética e do que é certo e vira a perfeição. É perverso. Aí o perverso ele tem aqueles 2 caminhos, né? Ele vai ser o perverso social, que é aquele que ele não tem, não sente culpa, não sente amor, não sente É o nenhum sentimento psicopata, é o tipo de psicopata. Exato. Não sente remorso, então ele vai te usar. Ele vai ter uma relação contigo não de amor, mas de absorver alguma coisa que tu tem a oferecer. Seja Esse é beleza, terrível. dinheiro. Esse que eu acho horrível, que eu achei essa situação, e o falso moralismo também, aquele Também. falsa moral, né? Ele é moralista Exatamente. até debaixo d'água, quer dizer, algum bloqueio, alguma situação ruim nele mesmo ele tem. Aquele que aponta o dedo para o gay, aponta o dedo para tudo que situações assim que ele gostaria de ser e não tem coragem. Exatamente. É Alguém aqui terrível. dizendo que é ligado aí, a pessoa Lição que de é muito moral. agitada, tipo eu, ligado no 220. Né? Também, Rosângela, é uma forma de... Por que a gente... Algumas pessoas são muito agitadas, né? Elas não conseguem ficar paradas. Porque elas têm de novo, né? Esse sentimento inconsciente. Tem alguma coisa que o nosso inconsciente quer nos mostrar. E como a gente não consegue ouvir, não consegue se ligar com o inconsciente, a gente acaba fazendo outras atividades para tentar suprir essa falta de informação que a gente não tem com o inconsciente. Aí são as pessoas agitadas, as pessoas, né, ligadas no 220 ali, que ela falou que é, porque tem alguma informação querendo aflorar, mas como ela não consegue ter contato com essa informação, ela é um mecanismo de defesa do nosso aparelho psíquico de fazer outras atividades para tentar esquecer aquilo. Deixa eu ver aqui. Tem outras perguntas ali. Obrigada, viu, gente, pela participação aí. O pessoal perguntando bastante. Adoro, minha gente. Tem muita coisa aqui, Marília. Tem muita Só um coisa. detalhe técnico, Marília. Pequenininho. E como a gente já está 1 hora aqui falando, estou daqui a pouquinho quase sem bateria. Ai, Thiago, tu não te preparou, Thiago? Bota na tomada aí, deixa eu ver que horas são. Ai, ainda é cedo, 10 para meia-noite. A noite é uma criança, Então, hoje é sexta. ficou, Hoje eu acho que pode. até a meia-noite eu aguento aqui. Não vai perder o vídeo aí. Qualquer coisa, se cair, o pessoal já sabe. Aí acabou a bateria, gente. Vou ficar aqui até onde eu conseguir. Mas olha, Maria, foi muito bacana ali, o pessoal participou bastante, né? Bastante perguntas, interação. Foi muito legal e principalmente trazer essa explicação, né? Do porquê nós somos assim, como Thiago, qual é o Oi. doido antes que tu sai daí? Qual é o doido mais doido, assim? O doido, aliás, o doido que todo mundo tem essa doideira. Qual é a doideira comum, assim? Tá. Que todo mundo Então, tem. assim, Maria, na psicanálise a gente não chama de doido, né? São patologias. Normal. São as patologias, mas assim, ó, o mais comum entre as 3 características,
né, que a gente pode apresentar, é a neurose, que são vários tipos de neurose, né, como a gente falou. Então, a questão da timidez, até principalmente aquela que é do psicossomático, o nosso corpo fala, né? Então, as pessoas que por algum motivo, alguma força contrária ao que ela quer fazer, a gente sente muito sono, o corpo tenta frear. Tontura, sono, mal-estar, ardências, alergias. Então, claro, isso quando a gente vai no médico, consulta, não tem nada biológico, nenhuma explicação lógica para isso, então, né, eles atribuem ao estresse. Então, E o então isso aí. esquizofrênico, Thiago? Muito... Uma pergunta, aqueles que caem a tua bateria, estão perguntando. E o esquizofrênico? Esquizofrênico, ele tem um mundo à parte, ele é psicótico. Então, o esquizofrênico é a psicose. O esquizofrênico, ele não consegue lidar com essa pressão entre o anjinho e o diabinho, né, entre o id e o superego. Então, ele acaba criando um mundo à parte dele para poder viver nesse mundo. Então, o esquizofrênico, ele pode ser ou total ou parcial, ou seja, ele pode ter uma compreensão parcial desse mundo que a gente vive ou nenhuma, né? Então, todas essas pessoas que não compreendem o nosso mundo, o nosso dia a dia, as nossas rotinas, são psicóticos, né? Eles criam um mundo à parte para poder fazer nesse mundo tudo aquilo que eles têm vontade e não podem fazer nesse. E é muito comum, Marília, que as pessoas, elas... Trancou um pouquinho o vídeo. Acho que acabou a bateria. Ai, que pena, gente. Acabou a bateria do Thiago, eu acho. Gente, acabou a bateria. Trancou e acabou realmente a bateria. Bom, minha gente, muito obrigada pela participação. Muitas perguntas ainda aqui para serem respondidas. Voltar. Inclusive, será o Thiago com a Maria. Então, gente, preparem as perguntas aí para numerologia sobre amor, dinheiro, relacionamento, o que vocês quiserem saber. Amanhã o Thiago vai entrevistar a Maria e vocês podem encher de perguntas. Não esqueçam dos 4 números. O que são os 4 números? O pessoal sempre pergunta, né? O que são os 4 números? Os 4 números é o seguinte: tu pensa naquilo que tu quer. Por exemplo, amor. Eu quero um amor. Tu pensa na pessoa que tu quer ou no amor que tu gostaria de ter e passa 4 números para Maria. Através dos 4 números ela vai te dar resposta se tá tudo bem, se tá tudo mal. Assim, em outros segmentos. No lado financeiro, na saúde, assim segue, viu, minha gente? Sempre também com dia, mês e ano. Então, amanhã o Thiago vai estar aqui com a Maria às 22h30. Minha gente, muito obrigada novamente pela audiência. Adorei. Pena que a bateria do Thiago terminou, mas ele vai voltar. E vamos ver, deixa eu responder aqui. Ah, peraí, ó. Vamos ver aqui. Thiago, vamos ver. Tá adicionando, ó. Peraí que ele pediu para adicionar. Vamos ver se eu chamo ele de novo. Não sou eu. Não. Então, vou cancelar aqui, não é. Então, tá. Só deixa eu ler aqui algumas questões, algumas perguntas aqui. Rosângela, querida, eu nem disse boa noite para vocês hoje, né? Eu fiquei assim, preocupada, porque a gente tá no meio de louco, gente. Nossa, se a gente for analisar, quanto doido solto por aí. De repente a gente tá dormindo com o inimigo e nem sabe. Então essas dicas aí foram muito importantes. Vamos ver aqui quem mandou recado. A Rosângela, já querida, amada, a Cássia Cora, claro, né? Todos os meus cartões VIP Ouro aqui. O Alexandre Rio, Sabrina, obrigada, querida, tu que é linda. A Márcia, esse meu amigo é um fofo lindo, saudades. Ah, o Thiago é um anjo. O Thiago é professor também, os alunos amam o Thiago. A Rosângela, a Sabrina, vamos ver quem mais aqui. Wagner, qual o doido saudável? Ah, isso que eu queria saber, Wagner. Qual é o doido que é saudável? Pois é. Isso aí vamos deixar para outra oportunidade, né? A pergunta que não quer calar. Rosângela, boa noite, querida. Minha gente, boa noite. Um ótimo final de semana. Então, não esqueçam que amanhã é o Thiago com a Maria
E eu voltarei quinta-feira e sexta, às 22h30 com vocês, com mais lives sobre comportamento. Tá bom, minha gente? Um ótimo final de semana e até semana que vem. E amanhã, o Thiago com a Maria. Amo vocês. Muito obrigada.